Metade de 2020 para frente, percebe-se já um desestímulo por parte da criança, que estava cansada de estar em casa e perdeu aquela interação com os colegas e com os próprios professores. Então isso era natural. Então foi um processo que aumentou a dificuldade, na verdade, a partir da metade, né, do ano passado para frente. Falando sinceramente, ficar longe dos meus amigos foi a parte mais difícil. E ela estava totalmente desmotivada, tive que conversar com um psicólogo, porque ela estava ficando muito frustrada. Dentro de casa estava ficando muito conflituoso a relação mãe e filho, né? Porque ela dizia, você não é minha professora, né? Nós percebemos assim que teve uma pressão muito maior em cima tanto do professor quanto das famílias. Essa interpretação errada de pais que achavam que os professores não estavam trabalhando, não estavam com interesse em voltar a trabalhar, né? Desconsiderando completamente a gravidade da pandemia, completamente a gravidade daquele momento. Era uma fase que os pais precisavam aprender e depois passar para o filho, né? Então foi assim, ficou um vazio muito grande da escola. Porque o professor, ele não estava acostumado a usar o celular para fazer uma videoaula, ele não estava acostumado a usar o computador para gravar material, né? Então o que nós fazíamos? Nós preparávamos as aulas, chegávamos na sala e dávamos aula. E com a pandemia, a gente precisou rever todas essas questões, né? Então vieram à tona dificuldades das famílias de lidar com o celular, dificuldades das famílias de orientar os filhos na realização das tarefas, né? Porque o papel do professor lá na escola, então quando ele desenvolve uma atividade, ele faz uma tarefa com o aluno em sala de aula, ele tem a vivência dele, ele tem a experiência. E o pai, ele chega lá e ele fica desesperado com isso, né? Ele não sabe como ensinar. Então essa carga voltou muito para o professor e o professor acabou compartilhando muito com a equipe pedagógica. Então nós, além de fazermos um trabalho de orientação do trabalho pedagógico da escola, nós tivemos que também fazer essa orientação para os pais. Quando eu procurei a professora, eu ganhei uma amiga. Fui aprender com a professora, ela foi minha professora de licenciatura, porque assim, nós pais desistimos porque não entendemos a metodologia, porque o nosso método de aprendizado foi outro. Ela me abraçou completamente, ela me inspirou, sabe? Ela dizia o porquê das coisas. É uma fase complicada e a criança se cansa. Ela teve todo esse carinho, esse tato com os pais. Saúde preventiva, um olhar para a docência. Muito bom esse projeto. Parabéns, professora Marilda, parabéns pela equipe que criou e elaborou esse projeto para que ele seja levado aos nossos professores. A saúde do professor é fundamental. Assim como nós nos preocupamos muito com a saúde e com a aprendizagem dos nossos alunos, nos preocupamos também com a saúde e o trabalho do professor. É o que a gente tem condições, acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso professor, porque ele merece muito mais, ele precisa muito mais. E nesse momento que realmente a gente vê que o professor é desvalorizado, o professor é até meio massacrado pela parte da sociedade que não entende esse momento difícil e acha que o professor não está fazendo o suficiente. Realmente precisamos acolher o professor porque ele está se esforçando muito, ele está fazendo o máximo que ele pode. Então o nosso trabalho é realmente importante porque a gente possa acolher esse professor, é o mínimo realmente que podemos fazer. Então o projeto surgiu realmente do processo, né, da docência ao longo dos anos, que eu venho percebendo que, né, cada ano tem adoecido mais
em especial com relação à pandemia, né? E houve esse agravamento. Então, por que não criar uma rede de proteção para os docentes? Como foi possível viabilizar via Secretaria de Educação? E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês, né, essa proposição voltada para a docência, que eu acredito ser de suma importância frente aos desafios que os professores tiveram no ano 2020 e ao longo da história, né? Parabenizo a todos, a Secretaria de Educação, ao nosso prefeito municipal por esse olhar bastante e bem assim carinhoso pelos nossos docentes, por nós todos, né? Porque eu sei que a visão do prefeito é prevenir é o melhor remédio. Obrigado, professores. Obrigado, professoras. Muito obrigado ao professor Alcides Venato e toda a sua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado, pais e mães, de modo em geral. Muito obrigado, professores. Muito obrigado à Secretaria de Educação por ter apresentado esse projeto. Projeto esse vindo de uma professora, não é verdade? Muito obrigado, professora. Saúde preventiva, olhar para a docência. O professor tem que ser desgastado emocionalmente, ser desgastado fisicamente, ser desgastado pessoalmente, a professora e o professor, para cuidar dos nossos alunos. Trabalhado muitas vezes o dobro do que trabalhava na sala de aula, com as aulas presenciais. Eu sei que vocês estão trabalhando o dobro. É mais difícil fazer com que a criança te escute. Eu sei que é mais difícil. Tudo que o prefeito Zé e a equipe do Zé Declerc puder fazer para acomodar melhor os professores, ele vai fazer. Senhores professores, forte abraço do Zé para vocês.